Olá, pessoal! O tema da aula de hoje é padrões de riquezas de espécies. Nós já vimos que riqueza ela é conceituada pelo número de espécies que existe numa determinada comunidade. Só que a ecologia ela vai mostrar que existem diferentes padrões dentro dessa riqueza. Existe uma concentração maior da biodiversidade, por exemplo, em áreas intertropicais. E o que será que explica essas diferenças de biodiversidade de um local para o outro, ou de uma maior riqueza de espécies em relação a uma menor riqueza? Nós temos que o conhecimento da distribuição espacial dessa riqueza de espécies, ela é muito importante no intuito de priorizar áreas de conservação, ou seja, a partir do momento que eu conheço a riqueza das espécies que existem em um determinado local, eu consigo verificar se essa área deve ser priorizada para conservação ou não. Antes de conhecer as áreas prioritárias para conservação, é importante a gente entender qual é o número de espécies que existem. E na literatura, existem poucos dados que se referem a isso. Um deles é de 2009, que mostra que o registro de espécies existentes seria em torno de 1,5 milhão. E isso se representa cerca de 15% da estimativa real da riqueza existente. Mas por que esses dados ocorrem? Vamos olhar para essa tabela. Essa tabela é uma tabela de 2009 que mostra os diferentes grupos taxonômicos, o número de espécies descritas, a estimativa global e a porcentagem conhecida do grupo. O que nós podemos observar aqui? Eu destaquei em azul os grupos taxonômicos que apresentam uma maior porcentagem de grupo conhecido pela ciência, ou seja, os vertebrados têm cerca de 90% do grupo conhecido segundo esse estudo, essa estimativa. As plantas vasculares, 83%. Agora, olhando para as barras vermelhas, nós conseguimos perceber que bactérias, nematóides e fungos, eles têm uma porcentagem muito pequena desse grupo conhecido pelos pesquisadores, ou seja, se conhece muito pouco das espécies de bactérias, nematóides e fungos existentes. Um outro grupo que também vale a pena e é importante destacar é o grupo dos insetos. Ele é um grupo muito grande. Existe uma estimativa global de que existam 8 milhões de insetos e somente 950 mil espécies descritas. Portanto, é nítido através dessa tabela que nós temos um conhecimento ainda muito pequeno em relação a toda a biodiversidade existente. Um outro fator que interfere também diretamente na distribuição espacial da biodiversidade ou da riqueza de espécies nos ambientes seria o tamanho da área. E quando eu falo em tamanho da área, eu me refiro a áreas com grandes tamanhos e áreas com menores tamanhos, porque o que nós percebemos? Devido à ação antrópica, essas áreas que eram grandes começaram a se tornar menores, e ao se tornar menores, a gente tem um impacto direto na riqueza de espécies que compreende dentro dessas áreas menores. Pensando então no tamanho da área, nós temos uma teoria que chama a teoria da biogeografia de ilhas. Essa teoria é uma teoria da biologia da conservação, e na teoria da biogeografia de ilhas, o tamanho de uma ilha, o grau de isolamento das espécies, exerce importante papel na riqueza dessas espécies. O que seria isso? Ilha. Primeira coisa, a gente precisa entender o que seria a ilha. Ilha não é aquele conceito que a gente tem de uma porção cercada por água ao redor. Não, a ilha, nesse conceito, vai estar simbolizando topos de montanhas, fragmentos de florestas, locais com tipos geológicos específicos e assim por diante. Ou seja, a ilha aqui nessa teoria, ela retrata, por exemplo, fragmentos de florestas. E o continente seriam áreas maiores que são locais que fornecem, ou seja, que normalmente compreendem ou que compõem um número maior de espécies. A teoria da biogeografia de ilhas, ela vai nos dizer que o número de espécies existentes numa ilha vai diminuir de acordo com a diminuição do tamanho da área e o aumento do isolamento dessa área. Pensando nisso, ilhas menores e mais distantes do continente, elas tendem a ter um menor número de espécies. Por quê? Porque aumenta o grau de isolamento dessa ilha em relação à área fonte, que seria o continente. Pelo que a gente percebeu, pelo conceito de teoria de biogeografia de ilhas,
existe um equilíbrio dinâmico entre imigração e extinção. Pensando na biogeografia de ilhas, também a gente vai ter que a distância ao continente mais próximo afeta diretamente a taxa de imigração, enquanto que o tamanho da ilha afeta a taxa de extinção. Por quê? Porque quanto mais próximo a ilha está do continente, menor é o isolamento e mais fácil o deslocamento de algumas espécies do continente para a ilha. Por isso, a taxa de imigração sendo afetada em relação à distância do continente. Pensando no tamanho da ilha, nós vamos ter que quanto menor a ilha, maior é a taxa de extinção. Por quê? Porque quanto menor a ilha, existe uma maior competição pelos recursos que existem naquela ilha e, portanto, existe uma maior taxa de extinção. Pensando em ilhas como fragmentos de florestas, montanhas e áreas com características geológicas específicas, eu tenho diferentes fases de colonização de uma ilha. Inicialmente, eu tenho uma rápida colonização por espécies muitas vezes consideradas pioneiras na ilha. A segunda fase seria a fase interativa, é a fase na qual as espécies começam a competir entre si, ocorre a interação ecológica de predação, ou seja, uma espécie serve de alimento para outra e, portanto, vai existir uma redução na diversidade daquele local. Posteriormente, vai existir uma fase que é o aumento da diversidade. E esse aumento da diversidade, ele só ocorre devido à sucessão e substituição de novas espécies. E, por último, vai existir uma diminuição nas taxas de imigração e extinção a longo prazo. Esses três gráficos, eles vão explicar muito bem a biogeografia de ilhas, essa teoria da biogeografia de ilhas. O que mostra? No eixo Y, nós temos nesse primeiro a taxa de imigração e no eixo X o número de espécies residentes, ou seja, a riqueza. O que dá para perceber? Se a ilha é próxima e grande, próxima ao continente e grande, eu tenho uma taxa de imigração maior em relação a uma ilha pequena e distante. Com o aumento do número de espécies, essas duas taxas de migração, tanto da ilha próxima e grande quanto da distante pequena, elas tendem a diminuir. Já a taxa de extinção, com o aumento do número de espécies, ou seja, com o aumento da riqueza, nos dois ambientes, nas ilhas grandes ela vai aumentar e a taxa de extinção nas ilhas pequenas ela também aumenta conforme aumenta o número de espécies. Quando eu vou unir esses dois gráficos, o A e o B, eu vou ter essa imagem aqui, é o do gráfico C. Nessa imagem, o eixo Y ele vai compreender tanto a taxa de imigração quanto a taxa de extinção e o eixo X, a riqueza de espécies. Percebam que a ilha próxima do continente e grande, em relação à imigração e à extinção, vai chegar um momento em que essas curvas elas se intercruzam, ou seja, existe um cruzamento entre essas duas curvas. E esse cruzamento é chamado de S. Esse S a gente considera como equilíbrio dinâmico. O que seria o equilíbrio dinâmico? Tanto na ilha pequena e distante, como na grande e próxima, eu tenho S, só que o S, esse primeiro S, ele é atingido na ilha pequena, o equilíbrio dinâmico, e depois na ilha grande. Dá para perceber que antes do S, para ambas as situações, a taxa de imigração é maior que a extinção. A partir do momento que ocorreu o equilíbrio dinâmico, a taxa de extinção vai ser maior que a taxa de imigração. E, portanto, se a taxa de extinção é maior que a imigração, tende ao número de espécies a desaparecer ou diminuir. Esse esquema ele é interessante para lembrar o conceito de biogeografia de ilhas. Então, ilhas grandes, que são considerados fragmentos florestais grandes, normalmente eles suportam um maior número de espécies, uma riqueza maior. Por quê? Porque nesses ambientes maiores eu tenho uma maior quantidade de recursos, que esses recursos podem ser compartilhados pelos indivíduos. Só que a riqueza ela vai diminuir com o grau de isolamento. Por que a riqueza diminui com o grau de isolamento? Porque quanto mais isolado esse fragmento florestal estiver de um fragmento florestal maior, ou de uma área continente, ou uma área fonte,
maior vai ser a quantidade de indivíduos que existem nesse local, menor a quantidade de recursos e maior a competição. Já os fragmentos de florestas, o grau de isolamento entre essas áreas, ele pode diminuir por meio de corredores ecológicos. Corredores ecológicos são faixas, muitas vezes que são criadas ou deixadas entre fragmentos para que exista uma conexão entre pequenos fragmentos. E essa conexão vai favorecer o trânsito de espécies, ou seja, o deslocamento de espécies de um fragmento para o outro. Esses corredores ecológicos, eles aumentam a taxa de imigração, ou seja, o deslocamento de espécies de uma área menor para uma área maior ou entre fragmentos florestais e, consequentemente, favorecendo a riqueza de espécies. Nessas duas imagens, dá para visualizar bem a ideia de corredores ecológicos. Nós temos um fragmento florestal aqui e outro aqui. Percebam que existe um rio que conecta esses dois ambientes e eles deixaram mata ciliar nesses dois ambientes. Esse corredor ecológico, ele une esses dois ambientes e favorece a taxa de imigração entre esses dois ambientes e, portanto, a riqueza existente nesses dois ambientes. Já nessa outra imagem, ela é uma imagem interessante, porque percebam que a estrada que promoveu a fragmentação do ambiente. A partir da estrada que promoveu a fragmentação desses ambientes, eles construíram uma passarela que une os fragmentos e que promove um deslocamento, uma imigração entre os organismos e as espécies desses locais, favorecendo também a riqueza e a conservação desse ambiente. Para terminar essa aula, eu acho super importante a gente definir o conceito de biodiversidade. Então, biodiversidade, ela pode ser definida como a variedade de vida ou de organismos vivos que existem num determinado ambiente. Pensando nesses organismos vivos, a gente pode compreender diferentes níveis em ecologia. Então, eu tenho biodiversidade pensando em genes, eu tenho biodiversidade em organismo ou indivíduo, eu tenho biodiversidade em populações, em comunidades, em ecossistemas. E as interações e os processos que existem entre esses organismos, populações, comunidades e ecossistemas é que promovem essa diversidade biológica de um determinado local. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse tema. Bons estudos!